Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetoncast, o podcast onde ninguém fica em cima do muro. E antes de entrar no assunto do episódio, eu peço para que vocês baixem o aplicativo Red Pilatos, que é um agregador de podcasts de direita, podcasts conservadores, que está disponível no Google Play Store para Android. Também siga o perfil do Twitter, Astronave Sonora, que dá sempre a notificação do episódio do seu podcast favorito que saiu lá do aplicativo. Você pode ouvir o episódio do seu podcast favorito lá do aplicativo, mas você pode baixar para ouvir depois. Então vale muito a pena baixar o Red Pilatos, tem muito podcast bacana por lá, além aqui do Isantoncast. Bem, o tema desse episódio é o seguinte, né? Eu já tinha falado que eu ia falar sobre esse tema, que é o tal do jornalismo de resistência. Muito bem, o que é isso, né? Jornalismo de resistência. Bem, é um termo aí que fala sobre o jornalismo como se tivesse em uma ditadura. É isso. É como se tivesse uma ditadura, tivesse tempo de repressão, enfim. Isso aí é uma forma. Como, por exemplo, os esquerdistas. Eu já falei que aqueles políticos que a imprensa não gosta são taxados de ditadores, de autoritários. Logo, nas faculdades de jornalismo, logo já colocam aquela coisa de não, tem que ensinar jornalismo de resistência. Porque é o seguinte, eu acho que todo mundo sabe que uma função aí do sócio-construtivismo é aquela coisa, né? Aquela coisa bonitinha que falam, né, que é para formar, né? A escola, a universidade é para formar agentes transformadores sociais, agentes de transformação social. E com o jornalismo não é diferente. E com certeza você já ouviu falar, né? Pessoas falando, pô, isso aí não é jornalismo, isso é militância. Mas é o que acontece de fato, né? Acontece uma militância jornalística, porque todo mundo sabe também que a, sei lá, 98% da faculdade de jornalismo é formado por esquerdistas. Então, há raras exceções. E aí, por isso que quando alguém que a imprensa não gosta ganha eleição, é o chamado extremista de direita, eles já ficam com o papo de que então, essa aí fazendo jornalismo de resistência, porque estamos aí em tempos sombrios e tempos ditatoriais, quando na verdade, no caso aqui do governo Jair Bolsonaro, tá bom, assim, no primeiro ano de mandato, qual jornal foi fechado? Qual jornalista foi preso? Qual foi jornalista foi morto pelo governo? Isso não aconteceu. Mas mesmo assim eles aladeiam, falam, o Bolsonaro simplesmente não dá entrevista ali é atentado à democracia, o Estado Democrático de Direito. Ele cancelar a assinatura da Folha de São Paulo é coisa de ditador. O chavismo começou assim. É esse terror psicológico que eles fazem. Eu falei bastante naquele episódio no episódio 37, né? Falei sobre essa coisa da conveniência do autoritarismo. E é assim que eles agem. E por isso explica, né? Essa coisa de jornalismo de resistência, explica muito essa coisa deles toda hora ficarem batendo no governo Bolsonaro. Eu também já tinha falado, a gente fez lá um episódio com o Lindex, no episódio 36, sobre a questão de narrativas, né? É como a imprensa ataca os ministros de Bolsonaro, ataca até a família de Bolsonaro. É todo aquele jornalismo, assim, meio, assim, chega a ser até parecido com aquelas revistas de fofoca. E eles acham que isso aí é jornalismo. Mas eles estão fazendo isso, esse tipo de fofoca, sei lá. Teve a notícia aí, a Bolsonaro chamou cearense de cabeçudo. Pô, mas até os próprios cearenses fazem piada com isso.
Mas acha que não, isso aí é preconceito com cearense. Pô, dão sempre aquela manchete sensacionalista. Mas como eu falei, há uma cultura de ódio a Bolsonaro. Eu falei no episódio 17 aqui. E para isso, e também eu falei sobre essa questão da cultura da literalidade. Tudo que, né, Bolsonaro, os filhos políticos, ministros, eles falam, eles têm que levar para tudo para literalidade. Os jornalistas. Para dar aquela impressão negativa, para taxar de burro, taxar de autoritário. Mas isso faz parte do tal do jornalismo de resistência. Porque eles dão aquela impressão de levar a sério pra realmente ele jogar pra torcida ali, torcida da esquerda, quero dizer, né? Jogar pra torcida da esquerda. Aí o esquerdista vai dizer, vejam bem, olha que absurdo que ele falou, isso é preconceito, não sei o que, sei lá, homofobia, sei que lá, fobia, tal, 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 tal. E isso, infelizmente, pode ser passado pro povão também, né? Alguém daí do povão pode acreditar nesse tipo desse jornalismo aí. Esse tipo, o estilo aí Nelson Rubens, né? Estilo Tititi. E como eu falei, isso faz parte do jornalismo de resistência. Porque essa ridicularização, essa vilanização que eu tinha falado no episódio anterior, isso faz parte. Porque simplesmente o jornalista ali, como eu falei, é todos aí quase compostos de esquerdistas, seja de que vertente esquerdista, eles acabam fazendo isso, fazendo com que tal líder extremista de direita, entre aspas, caia no ridículo, que seja taxado como um ditador ou até como um vilão, comparado com um vilão dos quadrinhos, para dar toda aquela impressão de que realmente o Brasil, falando aqui do Brasil, o governante, o nosso atual governante é um louco, desvairado, ditador, malvado que quer oprimir as minorias. E é assim. Tá, mas aí e se tivéssemos aí um governo de esquerda? Será aí que o tratamento seria o mesmo? Se tivéssemos realmente aí sim, numa ditadura aí da esquerda, acha que o tratamento seria o mesmo? Seria esse tal de jornalismo de resistência? Bem, aí tem aquela coisa. Sim, haveria um jornalismo de resistência, de verdade, que seria ali o que hoje a gente chama de jornalismo independente, né? Algumas mídias independentes, como a Terça Livre, Crítica Nacional, Conexão Política, Nova Mídia e tal, Senso em Comum, que são aí mídias com viés conservador, que estão fora, claro, da grande mídia. Esse seria uma ditadura de esquerda, né? Um governo de esquerda, esse seria o jornalismo de resistência. Enquanto a grande mídia estaria com certeza do lado do governo, se tivesse um governo da esquerda. Aí, eles fariam o jornalismo bem chapa branca. É uma coisa que atualmente o pessoal aí, principalmente aí jornalista da isentosfera, acusa as mídias independentes de jornalismo chapa branca, jornalismo governista. Aí fica falando de disseminadores de fake news, por isso que tem a CPMI, né? Então, é isso sim que acontecia nos governos petistas. A grande imprensa fazia uma crítica ali, uma crítica colar, não sei o que, divulgava ali escândalos de corrupção, tá? Mas sempre de forma superficial. Enquanto isso, eles estavam recebendo mamata estatal. Agora com o Bolsonaro, como ele não está dando essa mamata estatal, e como a postura dele perante a imprensa não é aquela postura de ficar assim se deslumbrando com qualquer microfone, como muitos ministros fazem, né? O próprio governo Bolsonaro faz muito isso. É, até eu falo isso com o Lindex naquele episódio 36. A gente fala sobre isso. Aí pronto, a imprensa usa, né, troca essa chave aí
da militância. Aí já não é mais jornalismo que eles fazem. Chamam de jornalismo de resistência, mas não é jornalismo que eles fazem. É fofoca, é, é justamente fazem ali com o intuito de denegrir a imagem, fala aqui, do Bolsonaro. É isso. Mas aí vem aquela questão, né? Sempre vai vir o pessoal ali isentão, vai dizer, pô, mas então não pode haver oposição, jornalismo de oposição? Isso aí tem que haver a mídia chapa branca? Claro que não. Seria bom que tivesse, claro, opiniões favoráveis ao governo, seja lá qual for, e opiniões contrárias ao governo, seja ele qual for, de que lado for. Agora, o que vemos na imprensa atual é um jornalismo, tem tal jornalismo de resistência, que na verdade é uma militância, totalmente contra o governo atual, o governo Bolsonaro. Enquanto isso, se tivéssemos aí num governo petista, um governo tucano, aí teria mais ou menos assim uma imprensa totalmente chapa branca e os opositores seriam aí censurados. Como isso aconteceu no regime militar, tá bom? O, houve toda aquela ocupação das redações, ocupação de esquerdistas. Todo mundo que tinha assim, os jornalistas conservadores, eles eram censurados. A censura mesmo aconteceu pelos esquerdistas nas redações. Muita gente fala da censura dos militares, mas esquece da censura que acontecia dos esquerdistas nas redações de jornais. Por isso que o jornalismo está totalmente aparelhado. E mesmo o jornalismo está aparelhado por comunistas, mesmo assim tinha gente que ali comunistas que eram pessoas assim jornalistas de verdade. Hoje em dia é só militância. Hoje em dia é só lacração. Hoje em dia não tem jornalistas assim, até esquerdistas, que sejam ali inteligentes. Jornalista, tudo aquela jornalismo tititi, jornalismo militante mesmo, coisa bem, aquela coisa lacradora, aquela coisa progressista. Então, tem aquele jornalista que a gente fale, pô, fulano é comunista, mas ele é um cara inteligente, ele escreve bem. Hoje em dia não é isso. Hoje em dia não tem gente assim na grande imprensa. Eles acabam fazendo aquele tipo de jornalismo lacrador. Que a gente vê muito falei, tipo, jornal tipo Tititi. Jornal na revista. É assim que as coisas funcionam na grande imprensa. Hoje em dia não dá mais para levar a sério. É tudo militância. Bem, então é isso que eu tinha para falar. Obrigado por ouvirem aí. Até a próxima.